Fala galera, eu sou o Deiko. E eu sou o Matheus. Bem-vindos ao Ideia Física. Bom dia, pessoal do Ideia Física. A aula de hoje é sobre um conceito muito importante, a força-peso. E, para desenvolver esse conceito, a gente foi para as ruas, ok? Ver o que as pessoas pensavam sobre um experimento que Galileu desenvolveu anos atrás para começar as ideias sobre queda livre. Vamos pra rua. Bom dia, pessoal da Física. Então, hoje a gente está aqui no Tagua Park, ok? Para fazer uma entrevista com as pessoas que estão passando por aqui. Nós vamos reproduzir um experimento que foi feito muitos anos atrás por Galileu, certo? E a gente quer ver quais as conclusões que as pessoas tiram sobre a queda dos corpos, beleza? Então vamos lá, vamos procurar algumas pessoas. Bom dia, pessoal. A gente está aqui de volta do Tagua Park, ok? Eu tô aqui com a Gabriele e com o Alex. E a gente vai fazer um experimento rápido aqui com eles, ver o que eles pensam, ok? Em primeiro lugar, eu quero o seguinte, Alex, você pode segurar as duas bolas aqui, por favor, uma em cada mão, ok, por favor? Opa! E aí, o que você nota sobre essas bolas? Uma tá mais pesada que a outra. Você pode dizer pra gente qual é a que tá mais pesada, a laranja ou a azul? A laranja. Essa aqui é mais pesada. Porque uma é mais leve e outra mais pesada. Qual seria a mais pesada? A marrom. Que uma mais pesada que a outra. Qual delas seria a mais pesada? A laranja. Pesada. Confere pra mim se ele tá dizendo a verdade. Segura as duas, por favor. Tá. Caso você deixe essas duas bolas caírem ao mesmo tempo e da mesma altura, o que vai acontecer? Qual chegaria no chão primeiro? A marrom. A marrom, por que mesmo? Que é mais pesada. Nossa, acho que essa aqui vai cair mais rápido. Essa daqui vai cair primeiro. A laranja vai cair primeiro? Essa, acho que a azul cai primeiro. A azul cai primeiro, por que você chega a essa conclusão? Ser mais leve. Porque ela é mais pesada. Então vamos fazer esse teste rapidinho, coloca as duas mãos juntas assim na frente, isso, beleza? E aí, ao invés de jogar as bolas, você vai só tirar a sua mão de baixo quando eu contar até o 3, beleza? Vamos aqui, no já, tá? 1, 2, 3, já! E aí, o que aconteceu? As duas caíram junto. Tá o quê? Acho que pra mim tá tudo igual. As duas caíram ao mesmo tempo. Que as duas caem junto. O senhor consegue me explicar por que as duas caíram juntas? Não. Não, aí eu não sei. Por que elas caem ao mesmo tempo se aquela é mais pesada? Não sei. Bom galera, então a explicação do que aconteceu aqui hoje com essa experimentação aí baseada na força gravitacional e peso vai ser lá no estúdio, ok? Vamos pra lá agora, valeu, abraço! Bom galera, então, agora nós vamos dar uma olhada aqui, certo? Em como que Galileu e Aristóteles viam essa ideia da queda dos corpos, certo? O assunto de hoje é força-peso, mas primeiro vamos falar um pouquinho de queda desses corpos. Como eu falei lá no parque, certo? Lá perto da catedral, eu disse pra vocês que Aristóteles já tinha uma visão sobre por que os corpos caíam, sobre como eles caíam ali. Aí ele tenta explicar dessa forma aqui, ó. Aristóteles dizia, certo? Que todo objeto tinha o seu lugar natural no espaço. E a tendência era voltar a procurar esse lugar natural. Se você tem algo que sobe, por exemplo, um balão de hélio hoje em dia, esse balão estaria tentando voltar para o ar, ele está tentando voltar ao seu lugar original. Por outro lado, todos os objetos que caíam, segundo Aristóteles, tendiam a voltar para a Terra, que era o seu local de origem. Então tá aqui, ó. Eu tenho a bola de 2 kg, a bola de 0,4 kg, né, 400 gramas, e elas teriam uma tendência natural a cair. E somente essa tendência natural é que as influenciaria. Portanto, a bola de 2 kg, por ter mais massa, teria uma tendência maior. E segundo Aristóteles, ela cairia mais rápido. Essa visão, por mais que não pelos mesmos motivos, é a mais comum, como a gente viu no vídeo. As pessoas realmente acreditam que os objetos mais pesados vão cair mais rápido. E Aristóteles acreditou nisso aqui, certo? Durante muito tempo, essa foi a explicação natural das coisas. Quanto mais pesado o objeto é, mais rápido ele cai, porque a tendência natural dele é maior. Era assim que eles explicavam. E aí, muito tempo depois, veio um cara chamado Galileu. E ele começou a fazer alguns testes, certo? Reza a lenda que ele subiu lá na Torre de Pisa, na Itália, e começou a jogar bolinhas de várias massas para ver o que acontecia. O que ele percebeu, na verdade, é o seguinte,
que, independentemente da massa das bolinhas, certo? Se ela tivesse 2 kg e 0,4, como foi o nosso exemplo ali, elas cairiam ao mesmo tempo, ok? Mas sob uma condição. Elas cairiam ao mesmo tempo desde que elas estivessem caindo de uma altura muito pequena, certo? Ele dizia que se a altura fosse pequena, os objetos cairiam juntos. Como a gente jogou ali a pouco mais de 2 metros de altura, as duas bolas, elas acabaram caindo juntas, tudo bem? Uma coisa que ele notou também em seus experimentos foi que o ar influencia. Então o ar influencia na queda dos corpos, eles não estão caindo só por sua tendência natural. Ele notou que os objetos eram influenciados pelo ar. Ele não conseguiu explicar como, mas ele notou, por exemplo, que alguns objetos de formatos diferentes, por mais que tivessem a mesma massa, ou às vezes massas até maiores do que outros objetos, demorariam mais a cair, por conta da influência do ar, certo? Então o que Galileu colocou agora foi o seguinte, a tendência de queda dos dois é a mesma, certo? Se a altura for baixa, eles vão cair juntos, porém, quanto maior a altura, maior seria a influência do ar. Então, Galileu explicou como os corpos caíam, mas ele não conseguia explicar por quê. Só quem explicou por quê foi Newton. Então vamos ver o que Newton disse aí agora. Bom, galera, a princípio Newton ficou se perguntando o seguinte, né? Por que os corpos caem? Mas eu gostaria que você lembrasse lá das ideias sobre inércia, enquanto a gente for falar disso aqui. Veja bem. Aqui eu tenho os dois objetos, ok? A bolinha de 2 kg e a bolinha de 400 gramas ali, certo? Inicialmente esses objetos estavam em repouso, ou seja, a velocidade deles era igual a 0 metros por segundo. O que a gente viu lá em segunda lei de Newton disse que para um objeto sair do repouso, ele precisa receber uma força resultante diferente de zero. Lembra? Ação de causa e consequência? Quando o objeto recebe uma força, ele altera a sua velocidade. Então, para sair da velocidade zero, ele precisa receber uma força. Para sair da inércia, ele precisa receber uma força externa. Então, olha o que acontece aqui. Eu tenho esses dois objetos. Quando eu os solto, inicialmente eles estão em repouso, mas depois eles caem. A conclusão que Newton chegou é que uma força atuava sobre eles, beleza? Então o que o Newton fez? O seguinte, ele falou, beleza, então uma força está atuando sobre o objeto de 2 kg, tá aqui a força, e uma outra força está atuando sobre o objeto de 0,4 kg. Só que aí, o que acontece? Ao soltar esses objetos de alturas semelhantes, Newton percebeu, certo, que se a altura fosse pequena, assim como Galileu dizia, esses objetos cairiam juntos, ok? Então, a princípio, o que se pensaria? Beleza, então eles estão sofrendo a mesma força. Mas veja bem, eles têm menor massa, não é? Então, para sofrer uma mudança de velocidade, certo? Ele precisaria de uma força menor. Então, o que Newton colocou aí? Que a força que o objeto sofreria enquanto caía seria proporcional à sua massa, ok? Então, força sofrida é proporcional à massa do objeto. Quanto maior for a massa, mais força. Quanto menor for a massa, menos força. E no que isso implica, ok? Se a força é proporcional à massa, a gente vai ter sempre a mesma aceleração. Lembra lá que a força causava a aceleração, porém eu tinha a massa que era o fator inercial, então a força que atua no objeto de 2 kg é maior, só que a tendência dele em ficar parado também é maior do que a do objeto de 400 kg, a inércia dele é maior, tudo bem? Beleza? Só que outra coisa, Newton ainda não tinha dito de onde vinham essas forças, certo? Olha o que vai acontecer aqui, ele postulou a seguinte ideia: massa atrai massa. Então todos os objetos massivos estariam atraindo uns aos outros, certo? E esses objetos aqui, essas duas bolinhas, estariam sendo atraídas pelo próprio planeta Terra. Afinal, a massa da Terra é muito grande, então ela estaria conseguindo exercer uma influência sobre esses objetos. Então é como se eu tivesse aqui embaixo, certo? O planeta Terra, e esses objetos estivessem sendo atraídos até ela. Tudo bem? Então isso aqui Newton chamou de força da gravidade. A atração entre massas seria a força gravitacional. Porém, certo, quando ela ocorre em superfícies de planetas e satélites naturais, grandes astros, vamos dizer assim, ele chamou essa força aqui, certo, de peso. Então, quando ela está acontecendo, certo, na superfície de astros, ou próxima à superfície de astros, a gente vai chamar isso aqui de peso ou força-peso. Beleza? Então o que faz os objetos caírem é a força
peso, a força gravitacional na superfície de astros. Desculpa estar repetindo tanto assim, mas é que eu realmente preciso que você acompanhe essa ideia. E Newton conseguiu calcular isso também. Olha aqui o que ele colocou. Ó. Se massa atrai massa, eu posso dizer que peso é igual a m vezes g. Vamos notar o que é esse g. Veja bem. P é força gravitacional, então isto é uma força. Se P é uma força e M representa a massa, se você lembra lá do segundo lei, nós temos que força é igual a massa vezes aceleração, não é? Então G é uma aceleração da gravidade. E olha que interessante, como P e M são proporcionais, o G é constante para o astro em que você estiver estudando. Por exemplo, o G da Terra, a gente pode dizer aqui, ó, que é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o G da Terra, ok? Se você estivesse na Lua, que é um planeta, é um satélite de menor massa que a Terra, certo? A massa é bem menor, a influência que ele vai exercer também é menor. Dessa maneira, a aceleração gravitacional na Lua é muito mais baixa. Ela é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, o que acontece? Os objetos caíam juntos, pois sofriam influência da força-peso e acabavam acelerando da mesma forma, acelerando a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Lembrando que eles sofrem a mesma força, mas não de mesma intensidade, tá? Quanto maior a massa, maior a força. Lembre-se disso. Mas olha aqui. Se a aceleração é sempre a mesma, por que o ar influencia? Vamos olhar o seguinte. Imagine aqui que esses objetos tenham sido soltos de uma altura muito grande. Então está muito alto ali, eles estão muito altos. Começaram em repouso e o que a gente nota é que os dois começam a cair juntos. Olha só, a 2 kg está sofrendo uma força-peso aqui, certo? E esse aqui também está sofrendo a sua própria força-peso. Note que a força-peso do de 2 kg é maior que a do de 0,4, mas enfim, os dois estão sob a influência da força-peso ali. Se a aceleração gravitacional é a mesma para os dois, por que quando eles estão muito altos o ar vai começar a influenciar? Note, a aceleração do objeto depende da força resultante, não é? E o ar, gente, ele consegue fazer uma força contrária ao movimento, que a gente chama de resistência do ar. Como assim? Olha aqui, ó, é como se aqui surgisse uma força de resistência do ar. E aqui que surgisse a mesma força de resistência do ar. Vamos colocar aqui, surgiria também. Aí o que a gente pode prestar atenção? Quando você calculasse a resultante aqui, ó, a resistência do ar é contrária à força-peso. Então você ia ter uma resultante menor, você ia ter uma aceleração menor. Porém, a resistência do ar seria maior aqui nesse objeto, ela influenciaria mais, vamos dizer assim. Então ele passaria a acelerar menos. Por isso que se você estiver em grandes alturas, como tem mais ar, né, a camada de ar fica maior, os objetos não necessariamente cairiam juntos ali. Beleza? Então essas aqui são as ideias sobre força-peso. Bom, galera, então vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. Em primeiro lugar, eu tenho aqui, ó, uma bolinha, certo? E essa bolinha tem 5 kg. Ela está aqui a uma certa altura e distante do chão. Como a gente viu, então, ela está sendo atraída para o chão, ela está sofrendo uma força-peso. Então vem aqui, ó, eu vou dizer que aqui está o peso da bolinha. Uma coisa interessante da gente notar é que se a Terra faz uma força na bolinha, a bolinha também faz uma força na Terra. Afinal, para toda ação existe uma reação. Então, esse aqui que eu chamei de P, eu posso chamar por enquanto aqui de peso que a Terra faz na bola. Vou chamar de PTB. E esta aqui foi a nossa ação, então. A reação seria o quê? Uma força que a própria bolinha faz na Terra. Então aqui eu teria um PBT. Vale lembrar aqui que as duas teriam o mesmo módulo, ok? Vamos calcular o módulo aqui, certo? A intensidade dessa força. A gente aprendeu que para calcular essa força-peso seria o seguinte, ó. O peso do objeto é igual à massa dele vezes a aceleração da gravidade, certo? Eu coloquei aqui duas acelerações da gravidade para a gente comparar um pouquinho. Eu tenho a aceleração da gravidade na Terra e a aceleração da gravidade na Lua. Vamos fazer primeiro para a Terra, ok? Então tá aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, Terra. Aí a gente pode dizer o seguinte, ó, o peso desse objeto é igual à massa dele, que vale 5 kg, vezes a aceleração da gravidade na Terra, que vale 10. Portanto, certo, o peso desse objeto vale 50. Atenção na unidade, tá? 50 o quê? Peso é uma força, não é? Então, como eu falei lá no primeiro vídeo sobre força, a unidade é newtons, ok?
Então, o peso dessa bolinha na Terra é de 50 newtons, certo? Agora vamos olhar para a Lua. Então tá aqui, ó, Lua. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Peso é igual à massa do objeto, que vale 5, vezes a aceleração da gravidade. Nota, já que ele está na Lua, ele vai seguir a aceleração da gravidade da Lua, que vale 1,6. Dessa forma, nós dizemos que esse objeto na Lua tem um peso igual a 8 newtons. Tudo bem? O mesmo objeto tem pesos diferentes em locais diferentes, mas a sua massa permaneceu a mesma. Valeu? Aí uma coisa que a gente sempre se pergunta é o seguinte: se o peso que a Terra faz no objeto é igual ao peso que o objeto faz na Terra, por que o objeto que cai? Por que a Terra não sobe? Certo? Isso é muito simples, é só você lembrar lá do vídeo do professor Matheus de ação e reação. Lembra? Do soco na cara? Então, são forças iguais, porém com consequências diferentes, porque estão atuando em objetos diferentes. A intensidade da força é a mesma, suponhamos aqui na Terra, ok? 50 newtons, a Terra faz 50 newtons na bolinha e a bolinha faz 50 newtons na Terra. Esses 50 newtons são suficientes para movimentar a bolinha. Porém, como a massa da Terra é muito maior, esses 50 newtons não fazem com que ela se mova, não fazem a Terra subir. Tudo bem? Então essa é a ideia, beleza? Aí o que a gente tem aqui agora? Eu coloquei a seguinte pergunta: mas se o objeto estiver apoiado? Porque sempre a gente está falando em queda. Mas se ele estiver aqui, por exemplo, em cima de uma mesa, o que vai acontecer? Muita gente responderia o seguinte: se ele está ali parado em cima da mesa, significa que a gravidade parou de atuar. Galera, não é isso, ok? A força gravitacional continua atuando. Então aqui, ó, eu continuaria tendo um peso, certo? Desse objeto. E o peso, como a gente já calculou, já que a massa continua sendo 5 kg, continua valendo 50 newtons. Certo? Mas esse objeto não está caindo. Por que ele não está caindo? Primeira coisa, a gente sabe que para um objeto estar em repouso, como é o caso aqui, a força resultante sobre ele deve ser zero. Então significa que uma outra força deve estar atuando aqui, certo? E em sentido contrário ao peso. Então eu sei automaticamente que uma força atua aqui nesse caso. Esta força, quem está realizando é a própria mesa, certo? A gente vai dar um nome para essa força aqui de normal, que eu vou representar pela força N. Normal é a força que surge do contato entre os objetos. Sempre que ocorre contato, certo? Se eu encostar minha mão na parede e eu vou estar em contato com ela, vai ter uma força normal aqui também. Coisas importantes sobre a força normal. Primeira coisa ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Ou seja, neste caso aqui, por exemplo, em que está inclinado, a força normal estaria para aquele sentido ali. Por quê? A superfície está inclinada, só que a normal tem que fazer sempre 90 graus com a superfície. Tá ali, tudo bem? Esse caso aqui é interessante, né? Tem muita gente que fala: professor, então a normal é igual a peso? Sim, aqui sim. Por quê? A peso está perpendicular à superfície também. Então nesse caso aqui, que a peso é perpendicular à superfície, a normal também vai valer 50 newtons e essas duas aqui vão acabar se igualando. Dessa forma não vai haver movimentação na vertical. Já nesse caso aqui, ó, a força peso ela continua apontando em direção à Terra. Veja, ela não é mais perpendicular à superfície. O ângulo aqui é diferente de 90. Dessa forma aqui, ó, quando você tiver uma inclinação, eu vou dizer que o peso ele é diferente da força normal. Então o peso só é igual a normal quando o peso for perpendicular à superfície, quando a superfície for horizontal, tudo bem? Então nesse caso aqui a normal é diferente da peso, beleza? Galera, para calcular, certo, essa força normal aqui, a gente vai ver um pouco mais à frente em vídeo de decomposição de vetores e exemplos. Mas por hoje o que eu precisava falar com vocês era isso, beleza? Então tá aí, força-peso, a força gravitacional na superfície de corpos celestes, ok? E força normal, que é aquela força que surge do contato entre objetos. Qualquer contato, se eu encostar aqui no quadro agora, veja bem, eu vou estar em contato com ele, logo eu estou sofrendo uma força normal. Beleza, galera? Valeu, então continue assistindo os vídeos. Abraço! Fala galera, aqui é o Professor Deico, obrigado por assistir nosso vídeo, não se esqueça de dar like, curtir a nossa página no Twitter e também no Facebook. E para nos acompanhar, se inscreva no canal. Abraço! Saturate the market, and wouldn't it be great if we could just simply wait?